falando sobre os códigos do corpo, as memórias corporais e como isso traz de mensagem para que a gente entenda como é que funciona esses processos do corpo, né, e ter uma vida mais tranquila, mais saudável, se entendendo mais. O autoconhecimento é uma chave que abre portas incríveis para a gente. O corpo, ele tem todas essas memórias registradas e que nem sempre a gente fica lembrando, fica tudo dentro de caixinhas e é tanta informação que é impossível que a gente consiga manter isso o tempo todo a nível consciente. Então ele fica guardadinho em gavetas e de vez em quando a gente precisa estar abrindo a gavetinha, entendendo, procurando saber o que está acontecendo. Falando sobre como esse processo de histórico corporal funciona, eu quero dar um exemplo sobre quando a gente era criança, né? Quando a gente é criança, a gente não entende muito bem as coisas, é tudo muito novo, a gente está aprendendo, a gente ainda está se educando, ainda está percebendo o que é que pode, o que é que não pode, certo, errado, a partir das pequenas experiências até no dia a dia, tipo, eu toquei a mão nessa panela, estava quente, então eu não posso ir lá e tocar de novo, porque vai doer. Às vezes vem dessa própria experiência, mas outras vezes é uma questão de educação, de os pais ou as pessoas que criam, né, a gente, as crianças, eles vão conduzindo nesse processo de educação o que é que pode, o que é que não pode. Claro que é sempre através do cuidado. E a gente começa a entender que isso é verdade, tá? Porque a gente aprende assim, porque a gente tem essas experiências, então isso passa a ser verdade. Acontece que muitas vezes a gente não consegue separar o fio desse aprendizado e se libertar para novas possibilidades. Por exemplo, a gente entende que, enquanto criança, a gente não pode viajar sozinho, precisa de um adulto. E se uma pessoa congela essa informação, ela sempre vai acreditar que ela precisa de alguém para poder viajar. E mesmo que ela vire uma adolescente, mesmo que ela cresça, ela não aprendeu. Se, por exemplo, for uma criança muito super protegida, então ela vai entender ou acreditar que o mundo não é um lugar muito seguro, que ela precisa sempre estar com alguém para ela se sentir tranquila, para ela se sentir em paz. Todas essas questões que a gente aprende na infância, geralmente a infância, porque infância é onde começa todo o aprendizado e que a gente não tem muita experiência, claro, e discernimento para isso, então a gente entende, começa a reunir essas informações e acreditar que é assim que o mundo é. E aí a gente começa a ter atitudes que vão se repetindo e que muitas vezes geram um looping de informação e a gente não para pensar, opa, cresci, opa, agora eu que dou conta de mim, agora que eu faço por onde de acordo com as minhas experiências. Então tudo isso fica registrado. No exemplo, por exemplo, foi massa. Situações que geraram estresse, eu chamo de estresse emocional. O que é estresse emocional? Tudo aquilo que o nosso corpo, né, nossa percepção entende que é desagradável e trouxe aquela informação que não é boa. Não tem muito dessa questão psicológica de entender, é muito da questão do sentir. A criança é muito do sentir. Ela quer se sentir querida, quer se sentir protegida. Então não tem muitas explicações. Isso depois é que a gente vai crescendo, é que a gente vai entendendo como é que funciona. Então, assim, tudo isso vai ficando registrado e o tônus muscular, ele percebe, né? Ele que agrega essas informações. Então, num teste, por exemplo, que eu faço durante uma técnica que eu utilizo, que é a cinesiologia emocional, eu faço perguntas para o corpo e muita gente às vezes nem entende como é que você vai perguntar para o corpo, o que é que o corpo vai dizer. Na verdade, como tudo fica registrado, quando eu faço pergunta para o corpo,
ele vai ficar com tônus mais forte ou mais fraco. Dependendo das perguntas que eu faça, o tônus vai ficar firme, forte, quando for algo que traz força, que traz entendimento, que traz segurança. Geralmente o tônus ele fica forte, mas se for uma situação que gere desconforto, que gere medo, que gere o que a gente chama de estresse emocional, isso faz com que o tônus muscular fique fraco. Então, é através desse toque que eu faço, percebendo o tônus muscular, que a gente chama inclusive de biofeedback, que é a resposta que o corpo traz, é possível identificar o que é que gerou um estresse emocional no passado e que possivelmente na vida atual, no momento presente, isso esteja ainda reverberando. Esse processo que fica registrado no corpo fica também armazenado a nível cerebral. O que acontece é que nós temos os dois hemisférios cerebrais, tá? O lado esquerdo, o lado direito. E cada um guarda um tipo específico de memória, de aprendizado. O lado esquerdo do cérebro é um lado que fala muito da lógica, que fala onde a gente guarda essas informações que são mais racionais, né? Que são mais específicas, que quer entender, o lado mais analítico e que rege o nosso lado esquerdo. Inclusive é um lado que também a gente pode estar chamando de Yang. Yang é uma força que fala de um lado mais de ação, um lado mais masculino, digamos assim, mas não é masculino no sentido, porque é homem, porque todos nós temos o lado feminino e masculino. E o lado direito é o lado que fala do nosso lado mais criativo, de assuntos que são mais gerais, fala do nosso emocional. Então, o lado direito, ele também representa o lado yin, que é o lado feminino, que também todos nós temos. Então, todos nós temos o nosso lado emocional e temos o nosso lado racional. Acontece que muitas vezes, quando isso não está equilibrado, isso causa um estresse emocional, porque, bem, é possível equilibrar isso e a gente conseguir tomar decisões respeitando as nossas sensações, os nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo sendo racional. Se isso estiver desequilibrado, a gente fica muito de fases, mas também de pessoas. Pessoas, por exemplo, muito racionais, às vezes ela tem uma dificuldade de sentir, de perceber. E as pessoas muito emocionais, às vezes, agem por impulso, agem por emoção e de repente acaba se prejudicando, porque pessoas muito emocionais muitas vezes têm dificuldade, por exemplo, de dizer não. E aí acaba gerando ou dando seguimento a esse histórico e a pessoa vai ficando muito, atraindo muitas situações de desequilíbrio, porque ela não está alinhada entre esses dois hemisférios. Já que a gente está falando sobre equilibrar os hemisférios cerebrais e que às vezes até a pessoa identifica, eu sou muito racional, eu tenho assuntos que eu não consigo entender exatamente o que está acontecendo, porque eu estou muito centrado, muito focado e as pessoas muito emocionais que se dão, que se derrete, às vezes aquele tipo de pessoa que não se controla, que de repente faz barraco e se arrepende porque ela não utilizou muito do racional. E, então, é uma falta de atenção, mas não uma atenção de que a pessoa não procura informação, mas porque ela ainda não sabe exatamente o caminho. E eu vou trazer para vocês agora um exercício, eu quero que vocês façam junto comigo, um exercício que vão trazer essa paz, esse equilíbrio. É um exercício que eu acredito que 3 minutinhos vai ser suficiente para você respirar, se entrar, principalmente em situações, assim, em momentos que você se sente muito, muito abalado, que você sente, opa, tem uma situação que está muito estressante, ao invés de explodir, antes daquele momento explodir, calma, respira, que eu acredito que esse, de fato, é o objetivo. Problemas todo mundo tem, mas se a gente estiver bem concentrado, bem alinhado, percebendo o nosso corpo,
buscando essa paz interior, esse equilíbrio, é muito mais fácil de lidar com os desafios da vida, tá? Então, vamos lá. Bem, eu quero que vocês agora coloquem uma das mãos no umbigo, tá? Então, você vai colocar a mão agora no umbigo e com a outra mão a gente vai fazer essa tesourinha aqui. A gente vai estar utilizando pontos de acupuntura, tá? Os meridianos, mas não precisa adentrar muito nisso que os efeitos vocês vão sentir. Então, mão no umbigo, uma mão vai ficar assim, vai fazer tipo um bigodinho aqui acima da boca e a outra embaixo da boca, tá? E a gente vai respirando e passando assim, esfregando assim um pouquinho, tá? Se quiser, fecha os olhos, respira, se concentra bastante na sua respiração. Fecha os olhos, se concentra, respirando. Ok. Próximo passo, ainda com a mão no umbigo, a gente vai fazer um toque que é na gravatinha aqui, tá? A gente gravatinha. Vai fazer uma massagenzinha aqui na direção desses ossinhos. Respirando, trazendo presença. Agora é agora. Então, assim, esquece se teve um dia muito tribulado, agitado. Passou. A gente normalmente não tem tantos problemas assim no presente. Acontece que às vezes a gente não está no presente. Então se concentra na respiração, se concentra no agora e vai fazendo tipo essa cosquinha. Pronto. Com a mão no umbigo ainda, essa mão que está fazendo os exercíciozinhos, ela vai para a base da coluna agora. E é como se com o dedo indicador a gente fosse friccionando a base da coluna, o finalzinho da coluna. Respirando, fazendo essa massagenzinha com o indicador no final da coluna. Respirando, trazendo presença. Aqui e agora. Ok, para, relaxa, solta o ombro, libera as mãos e observa como você se sente agora. Como você percebe seu corpo, seus batimentos cardíacos. Gente, esse é um exercício muito simples, mas que traz resultados muito bons, inclusive para os momentos agitados, para os momentos de estresse. E é um exercício que você pode fazer em diversas situações locais. Por exemplo, assim, minha experiência, eu já tive momentos de estar numa empresa com situações assim muito agitadas, muito conturbadas, e eu sentia que eu precisava de alguma coisa para trazer calma, para poder dar sequência no meu dia de uma maneira mais clara, mais assertiva, mais em paz. E assim, como era um ambiente onde passavam muitas pessoas, eu não queria ficar fazendo esse exercício na frente de todo mundo. Imagina, tô eu aqui com a mão no umbigo e ficava fazendo assim, eu digo, o que tá acontecendo com Letícia? E aí eu digo, não, vou me reservar um pouquinho, eu vou reservar esses pequenos minutinhos aqui pra mim e vou ir pro toalete, vou ficar lá e vou fazer o meu exercício. E aí eu fazia tudo direitinho, não precisava de muito tempo, eu voltava e voltava mais centrada, mais tranquila. Então, se vocês sentirem necessidade em algum momento de fazer, um momento que você
fica estressado, um momento que você está muito agitado, que você precisa tomar decisões ou precisa manter a calma. Então, assim, se reserva um pouquinho, vai para o seu... Cria um momento, cria um espaço, vai para o seu quarto, vai para um banheiro, vai para algum lugar que você consiga respirar mais. E aí você consegue trazer um pouco mais de calma. Como é que a gente compreende todo esse entendimento de memória corporal, de o que é que fica gravado no cérebro, como é que isso se reverbera, como é que isso essas influências são somatizadas no nosso corpo para que a gente possa estar entendendo. Então, assim, teve uma pessoa que me perguntou aqui sobre braços. Uma pessoa que fala que que sente muitas dores nos braços e ela quis entender, me explica como é que é isso, tá? Então, assim, os braços, eles representam o alcance, quando a gente quer pegar algo, alcançar algum objetivo. Assim, com as pernas a gente vai em busca do objetivo e com os braços a gente pega, a gente alcança isso, né? É os braços que vão fazer esse movimento para que a gente alcance esse objetivo. Então, assim, pessoas que têm muita dificuldade com o braço, e aí eu vou trazer aquela informação do início, tá? Do lado yin e yang. O lado yin, quando se trata de linguagem corporal, o lado yin vai representar geralmente uma figura masculina. E o lado, no caso, yang é a figura masculina e o lado yin é a figura feminina. Então, assim, a gente vai juntar essas informações. Como o lado yin é o direito e a pessoa começa a sentir muitas dores, às vezes até fraturas, entorses, enfim, ela tem muitos problemas nos braços. E aí, isso significa que existe alguma influência externa de alguma figura, no caso, o lado direito, de alguma figura feminina, no caso, chefe, mãe, avó, esposa, que de alguma forma você sente que está impedindo de alcançar esse objetivo, de pegar isso. Eu vou trazer uma situação de uma pessoa que eu atendi e foi muito interessante, muito significativo o caso dela. Ela veio para um atendimento de Reiki e ela chegou com o braço direito, o ombro, o braço esquerdo com muita dor. Ela sentia muita dor. E, inclusive, ela chegou comentando, olha, eu não estava sentindo essa dor, mas, de repente, eu amanheci com essa dor, tá horrível para mim e tal. E, assim, como eu entendo da linguagem do corpo, eu quis trazer essa informação para ela, eu fiz uma perguntinha básica, né? Como o lado yin tem a ver com o lado masculino, eu perguntei se existia alguém do sexo masculino que impedia de que ela alcançasse esse objetivo, os objetivos que ela tinha traçado, se ela sentia... Porque muitas vezes, gente, não é que a pessoa impede, mas quem sente a dor, ela se sente impedida, tá? É a forma como ela se sente. Então, quando eu perguntei a ela se existia alguma influência de alguém do sexo masculino que ela sentia que estava impedindo de que ela alcançasse esses objetivos, ela acabou chorando, ela acabou desabafando, porque ela disse que o casamento dela tinha terminado e ela dependia do marido dela, ela tinha essa dependência emocional dele e, inclusive, dependência financeira. E ela chegou no momento que ela não sabia o que fazer, ela não sabia como lidar com essa situação e ela acabou somatizando isso através de dores muito fortes no braço esquerdo dela. Teve uma outra situação aqui de uma cliente que ela já tinha procurado muitos especialistas, já tinha tentado de tudo, já tinha feito muitos exames porque ela estava com um inchaço do lado esquerdo também do rosto. Ela já tinha procurado vários médicos que tinham encaminhado ela para outros médicos e mesmo depois de exames, nada tinha sido diagnosticado e ela estava com
um problema muito sério de inchaço no rosto do lado esquerdo, que inclusive estava impedindo com que ela saísse, com que ela trabalhasse, estava afetando muito a questão da autoestima dela também, e ela estava sem saber o que fazer. E decidi, assim, em última cartada, disse, não me falta mais nada, eu vou tentar entender aqui agora, a nível emocional, o que está acontecendo. E aí ela chegou para mim, para uma sessão de cinesiologia emocional, e a gente acabou identificando, né, através dessas perguntas com o corpo, que ela tinha, né, ela trouxe essa informação, ela tinha perdido o pai, né, o pai dela tinha falecido de uma maneira muito brusca, e ela estava com dificuldade de aceitar essa perda. Então, assim, é como se na vida dela tudo tivesse paralisado e ela tivesse sem condições, ela não se sentia mais condições de continuar a viver, ela estava entrando num processo de depressão, porque ela estava com muita dificuldade, ela era uma pessoa muito apegada ao pai, e ela estava com tanta dificuldade de lidar com essa perda, que ela acabou somatizando no corpo dela, inclusive do lado esquerdo, que é o lado que representa o masculino, no caso dela, o pai. E assim, depois de uma primeira sessão, e eu mantive contato com ela nos dias seguintes, e ela disse que o rosto dela foi desinchando, e acabou que ela nem veio fazer a segunda sessão, porque ela já tinha sentido essa melhora e tinha ido na causa do problema. Então, assim, todos esses processos de incômodos físicos, de doença, de somatização, ele sempre tem um fundo emocional. E quando a gente vai para a raiz disso, quando a gente vai para a questão emocional, então a pessoa entende e ela se desbloqueia. Ela não tem mais necessidade de trazer para o físico essa somatização, porque ela entendeu. O corpo, ele está o tempo todo querendo conversar com a gente. E ao ponto dele gritar. Quando chega a nível físico, é porque o corpo já está gritando: ei, me ouve, eu estou tentando te dizer alguma coisa. E se a pessoa fica só tomando paliativo, ela não se permite entender e acaba gerando uma dificuldade até nos tratamentos. Quando a gente alinha isso tudo, a gente é muito mais assertivo no processo de cura. As cores também têm influência com o corpo, tá? Então, assim, vermelho é uma cor que fala de segurança, né? Porque vermelho é tipo, eu me protejo, eu vou à luta, né? Tem gente que fala do vermelho é luta, vamos lá. E porque tem a ver com o nosso processo de segurança. Tanto que ele faz parte do chakra básico, que entende das necessidades mais básicas. O vermelho no corpo, representado muitas vezes por manchas, ele fala dessa autoproteção, que às vezes vem junto com uma questão de raiva, porque ela não entende, porque ela não sabe, ou porque ela quer se defender. Então, o vermelho, eu quero me defender, tá vermelho, tá raiva, eu quero me proteger. A pele é o que representa a nossa comunicação. Então, muitas vezes a pessoa precisa ser ou ela sente que precisa ser mais drástica, mais agressiva para poder se defender. Problemas na pele, vermelhidão, coceira, muitas vezes é só uma forma inconsciente da pessoa dizer que está muito chateada, que não está sabendo lidar com aquilo, ou não chegue perto, eu tô aqui me coçando de raiva, sabe? Mais um exemplo de consultório, que foi o caso de uma moça que chegou para mim com coceira, com problema de pele, e junto com essas perguntas para o corpo, a gente foi mergulhando no que estava acontecendo, que estava gerando esses sintomas, né, e esse desconforto físico. E, bem, ela vivia numa dificuldade dentro da questão profissional dela. Assim, ela tinha se graduado numa área, ela fez a formação numa área, só que depois que ela casou, ela começou a trabalhar na empresa do marido. E ela fazia o papel direitinho, uma profissional muito competente, mas ela não estava feliz. Porque ela não estava exercendo o que ela realmente gostava, aquilo que ela tinha proposto para a vida dela.
E aí ela ficava muito irritada e ela acabava somatizando isso no próprio corpo, gerando coceira, gerando irritação na pele, que era uma forma que o corpo dela encontrou de extravasar, de dizer que não estava nada bem, que aquilo não estava fazendo bem para ela e ela não estava conseguindo expressar nisso, até porque junto com a questão de trabalho, tinha a questão de lidar com a família. Então, assim, a gente, durante o tratamento dela, a gente trabalhou sobre essa questão de se posicionar, de conseguir defender as suas ideias, seus pontos de vista, sem precisar brigar com ninguém e sem precisar agredir a si própria. Tá? Para falar um pouco sobre influência genética, só vou trazer um pouquinho de informação sobre a constelação familiar, porque eu acredito que hoje uma das formas que mais conseguem explicar sobre influência genética de uma maneira mais holística, de uma maneira mais ampla, é a constelação. Padrões repetitivos dentro do sistema familiar. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante que fala sobre essa questão energética, que é uma pesquisa científica da Rachel Yehuda, alguma coisa assim, que é uma professora de psiquiatria e neurociências, que fala sobre as vítimas do Holocausto. E eu achei, tem uma frase aqui que eu achei bem pertinente, eu vou ler aqui para vocês, que ela diz o seguinte: os filhos das famílias que foram vítimas diretas são mais propensos a sofrer problemas ligados ao estresse. E um filho que não conviveu dentro de uma família, ou que ele, né, porque tem a questão do processo de educação, de que vai passando, né, avô, que passa para pai, que passa para filho, e o filho começa a ter comportamentos baseado no que ele aprendeu. E assim, e num caso como esse, que eu achei bem interessante, né, pessoas que de repente não tem mais contato, ou que não tem mais família, ou que se afastaram da família. Então, assim, essas pessoas ainda trazem essas informações do sistema dela, né, que na constelação a gente chama de campo morfogenético, que acaba trazendo essa influência, muitas vezes que não veio dentro de uma educação linear, mas de um campo energético que acaba acessando influência de outras pessoas do sistema familiar que às vezes a pessoa não conheceu ou não foi educada por elas. Tem, com certeza, tem. Inclusive, quando a gente tem a bioenergética que trabalha com couraças, que são como se fossem faixas do nosso corpo que ficam congeladas, condicionadas, e no processo de bioenergética a gente faz movimentos que a gente extravasa o que ficou congelado. Então, é muito comum, por exemplo, a gente acabar acumulando no nosso corpo muito sentimento de raiva. Porque a gente é educado numa cultura que não pode sentir raiva. Olhem, a gente tem que ser bonzinho, não pode sentir raiva. E a gente acaba negando esses instintos que é genuíno. Não tem como a gente negar. Mas a gente pode entender e conseguir ter um equilíbrio emocional para direcionar da melhor forma possível. Na bioenergética, existem situações, momentos que é específico, que é trabalhado para que a pessoa consiga botar para fora. Às vezes batem almofada, às vezes, sabe, botar para fora mesmo. E quando você extravasa, então você fica limpo daquela informação que ficou registrada no corpo, e aí você começa a olhar para você de uma outra forma, com mais compaixão, com mais ternura, com mais amor próprio. Outras técnicas que hoje está bem difundida, que é muito interessante, é a questão das massagens tântricas. Pessoas que têm alguma disfunção a nível sexual, ou passaram por algum abuso, ou tiveram uma educação muito restrita, que tem dificuldade de sentir prazer. Então, tem as massagens tântricas que vão trabalhar justamente com essa questão que é a nível corporal, mas que traz uma ressignificação de um entendimento que a gente vai trabalhando auto-perdão, autocompreensão, e isso com certeza vai fazer com que a gente se acolha mais, se perdoe mais, se perceba mais, e gerando esse auto-amor.
Interessante que falando dessas coisas de raiva, muitas vezes raiva por si próprio, raiva de outras pessoas, e quando isso não está bem entendido, não está bem resolvido, a gente acaba projetando nos outros um comportamento ou de algo que, na verdade, é um reflexo nosso. Convido vocês a fazer esse exercício aqui, né, de autoconhecimento, de autopercepção. Esse exercício eu quero que vocês pensem agora sobre pessoas que incomodam. Eita! Pensa aí, agora, em uma pessoa, pode ter várias, mas pensa aí em uma agora, tá? Pense em uma pessoa que incomoda vocês, assim, aquela pessoa que você, caramba, eu não consigo chegar perto, que essa pessoa, nossa, essa pessoa realmente me traz sentimentos muito ruins, muito negativos, eu não gosto, isso me traz muito incômodo. Vamos lá, pensa. Ok, pensou? Vamos lá. Qual é a característica dessa pessoa que mais incomoda vocês? Uma característica. Não precisa de mais que isso. Pega agora essa característica e traz ela para você. Em que ponto da sua vida, em que aspecto da sua vida você também tem um comportamento como esse? Ou uma atitude como essa? Não estou dizendo que, então você é igual a essa pessoa. Não. Mas se ela te incomoda, ou se esse aspecto nela te incomoda, então significa que isso está sendo um espelho para você mesma. Por exemplo, tem uma pessoa que você... uma pessoa... quando eu olho para aquela pessoa olha assim, que pessoa se acha, né? Quando ele fala, aquela pessoa... ela acha que sabe de tudo, ela tem muita soberba. Isso me incomoda, eu não gosto daquela pessoa por causa disso. Então, trazendo isso para si próprio. Provavelmente existe, digamos que eu me incomode com isso, tá? Aquela pessoa tem muita soberba, aquela pessoa sabe demais, ela se acha. Quando eu trago isso para mim, isso significa que existe algum aspecto da minha vida que eu também acho dessa forma. Não quer dizer que de forma geral eu sou assim, mas pode ser que, assim, eu estudei espanhol, eu sei falar espanhol, então eu me acho melhor do que todo mundo, porque todo mundo fala inglês, mas eu sou mais especial porque eu falo espanhol, tipo assim. Ou eu tenho esse carro que é do lançamento, o carro do ano e ninguém tem. Assim, pode ser que tenha algum aspecto da sua vida que você acaba se comportando exatamente como essa pessoa que te incomoda. Acontece o contrário também, tá? Às vezes você admira muito uma pessoa e você ainda não reconheceu que aquela qualidade também é sua. Poxa, eu gosto de fulano porque fulano é tão carismático. Que lindo, eu queria até ser essa pessoa, que ela é tão carismática. Mas aí, provavelmente, você ainda não reconheceu que você também é uma pessoa carismática. Não precisa ser de uma maneira geral, mas tem algum aspecto que reflete em você. É por isso que te chama a atenção. Quando, assim, existe tantas virtudes, tantos defeitos, e porque justamente aquele é o que incomoda. Porque, de alguma forma, aquilo conversa com você, aquilo reverbera em você. Se não fosse assim, seria indiferente. Passaria batido, né? Como diz. Não te influenciaria em nada. Eu quero indicar para vocês um filme que fala sobre essa questão das emoções. Infelizmente, a gente não foi educado a entender as nossas emoções, a saber do que se trata. A gente aprende aos trancos e barrancos, principalmente assim, na adolescência que a gente está procurando se entender, a gente não sabe, às vezes fica oscilando de humor, não é isso? Fica muito, muito alegre, muito triste, aí fica eufórico, aí fica oscilando bastante, porque ainda está tentando entender coisa que, de repente, se ela fosse compreendesse melhor, se ela fosse mais educada sobre isso no decorrer da infância, sabendo o que é tristeza, o que é alegria, o que é raiva, o que é... E aí fosse equilibrando, entendendo melhor isso, talvez não precisasse chegar na vida adulta ou na adolescência com tanto desequilíbrio emocional e acabar gerando isso no corpo. Mas assim... Tem um filme que eu gostaria de indicar para vocês agora que fala muito sobre isso. É um filme que é infantil, porque é um desenho,
mas que é muito bacana para um adulto assistir e reconhecer um pouco mais da sua própria criança. O filme é Divertidamente. Não sei se vocês conhecem, mas assim, se não assistiu, assiste de novo, mas com outro olhar, sabe? Com um olhar mais diferenciado para vocês perceberem, poxa, como é que eu posso estar entendendo, identificando essas emoções em mim? Mas sem julgamento, sem questão de certo e errado. Não, tem que sentir isso, não tem que sentir isso. Não, só percebendo. E como é que isso influencia com você? Eu acredito que a gente precisa ser honesto conosco, entendendo, percebendo, sabendo, porque quando a gente se entende, é mais fácil da gente até ajudar outras pessoas a nos entender. Dentro da questão da educação emocional infantil, por exemplo, quando a criança tem uma educação do que é cada esse sentimento, inclusive no filme Divertidamente ele fala, tem um personagem que é nojinho, é alegria, ele consegue separar para que a criança consiga identificar quando é que ela está vivendo cada uma dessas emoções. Então, assim, quando a criança tem essa construção emocional, quando ela chega na fase, na adolescência, por exemplo, ela sabe dizer, não, me deixa aqui quietinha, porque hoje eu tô meio tristinho. Ou então assim, poxa, eu tô tão feliz, tô alegre com isso. Sem esses julgamentos, mas se entendendo e até conseguir partilhar desse auto-entendimento, dessa expressão com as pessoas mais próximas. Quero realmente, de coração, estar levando esse conhecimento para que se tenha mais equilíbrio emocional, né? Porque a gente merece ser feliz e estar em paz consigo mesmo e com as pessoas à nossa volta, tá? Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Namastê!